Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero ler um versículo da Palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, verso 18, que diz assim: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um convite do apóstolo Paulo, a palavra de Deus, que a gente possa ser cheio do Espírito Santo, que não busquemos a embriaguez com vinho, mas sejamos cheios do Espírito Santo. Deixem-se encher do Espírito. E fala também que a gente deve cantar, falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Esse é o convite do Senhor para nós e é o nosso convite a você, cantar com o coração ao Senhor e também buscar ser cheio do Espírito Santo. Possamos fazer isso essa noite, que o nosso coração possa estar preparado para adorar o Senhor, para engrandecer o Senhor. Então, fale com o Senhor agora. Eu convido você a fechar os seus olhos, a orar ao Senhor e a entregar a sua vida, o seu culto ao Senhor. Esse momento é para cultuarmos juntos ao Senhor nosso Deus, que está presente aqui, está presente aí também. Senhor Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, é grande, é tão bom para nós. O Senhor é maravilhoso e nós rendemos glórias e louvores ao Teu nome nesta noite, Senhor. Cantamos juntos, ó Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, falando entre nós, ó Deus, com músicas que entoam louvores ao Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa receber com alegria, Senhor, que o Senhor possa receber como um aroma suave e agradável às suas narinas, ó Deus, nosso tempo de louvor e adoração. Que a palavra do Senhor toque em nosso coração e que o nosso louvor chegue ao Senhor, que o Senhor se alegre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vamos cantar uma canção que fala, uma parte de Atos 1:8, e a nossa disposição, sendo cheios do Espírito Santo, irmos às nações e com o nosso testemunho, com o nosso falar, nosso testemunhar, nosso agir, a gente possa levar pessoas aos pés do Senhor Jesus, possa levar pessoas ao Senhor Jesus. Serei
Jesus, no meu caminhar, no meu falar, testemunhar. No meu caminhar, no meu falar, testemunhar. No meu caminhar, no meu falar, testemunhar. Amém. Seja verdade na nossa vida, que nós tenhamos a alegria, a disposição de testemunhar todos os dias, onde quer que a gente esteja. Que a nossa boca fale, que o nosso testemunho fale e que a nossa vida fale de Jesus. Nesse momento, enquanto a gente vai pedir ao Senhor que quer ser cheio, queremos ser cheios e cheios do Espírito Santo, nós possamos também ser cheios do Espírito Santo para contribuir, para entregar ao Senhor a nossa oferta de amor, que nada segure a nossa mão, que nada segure a nossa vida, mas que haja um desejo forte de adorar o Senhor também com os nossos bens, com aquilo que nós temos, com aquilo que já pertence ao Senhor, e que às vezes a gente fica só segurando, que a gente entenda que parte daquilo que a gente recebe é do Senhor, e a gente recebeu dele mesmo, e a gente entregue com alegria ao Senhor. Senhor, muda o nosso coração no que diz respeito a ofertar, a dizimar na tua casa, Senhor, entregar ao Senhor como parte da nossa adoração, a nossa oferta de amor, Senhor. Que o Senhor receba, Senhor, de cada lar, ó Deus, de cada irmão da nossa igreja, Senhor, aquilo que é devido, Senhor, e que o Senhor possa multiplicar, que a tua igreja, que não falte nada na tua igreja, Senhor, a tua igreja tenha em abundância para poder abençoar outros, ó Deus. Esse é o nosso desejo. Senhor, fala com cada coração, que a tua palavra possa mover o nosso coração, que possamos contribuir sem constrangimento, mas com alegria, sabendo que isso alegra também o coração do Senhor. Em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Amém. Rio de água viva fluirão do meu ser.
E a promessa está lá em João 7, que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva, onde a gente possa navegar, nadar, se aprofundar e fundo, com a experiência de conhecer mais e mais do Senhor. Essa canção que nós vamos cantar diz: eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor, adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vamos cantar, cante isso na sua casa, onde você está. Fale com o Senhor, diga: Senhor, eu quero realmente navegar nas águas do Espírito Santo, no oceano do Senhor. Quero andar contigo, quero viver a experiência de andar com o Senhor, de conhecê-lo mais e mais. Enche-me de novo.
enche-me de novo. Vem, Senhor. Senhor Espírito Santo. Cremos no Senhor, cremos no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos no Senhor e pedimos, vem e enche-nos. Nós desejamos isso, Senhor. Desejamos ser cheios do Teu amor, cheios da Tua glória, cheios do Senhor, para fazer diferença nesse mundo, Senhor. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor. Que haja novidade de vida em nós, ó Deus. Com a Sua palavra, escreve, Senhor. Quando os discípulos eram cheios do Espírito Santo, eles saíam fazendo, Deus, tudo aquilo que o Senhor desejava que eles fizessem, eles obedeciam ao Senhor. Só sendo cheios do Teu Espírito podemos fazer isso, Senhor. Vem e enche-nos, esse é o nosso desejo. Pedimos que eles sejam cheios do Senhor, cheios da Sua bênção, cheios da Tua unção, cheios da Tua glória, para poder manifestar ao mundo o Teu amor, Senhor. Vem, Senhor, vem, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, Esse passo, então, abrir nossa Bíblia, abre sua Bíblia em Atos 1, a gente vai seguir um pouco do caminho que a gente começou no louvor, caminho temático. A gente vai falar sobre o Espírito Santo hoje, se Deus quiser na semana que vem também. Que o Senhor possa abrir o seu coração para realmente escutar aquilo que Ele tem a dizer e especialmente abrir o seu coração para ser cheio do Espírito Santo. Esse é o nosso objetivo. A gente sempre fala aqui que não adianta nada a gente encher a cabeça de Bíblia, né? A gente entender o que a Bíblia está dizendo, o que o autor quis dizer, se a gente não praticar, se a gente não entender que o que a Bíblia nos ensina é para ser praticado, é para ser vivido. Nada aqui está à toa, nenhum dos ensinamentos, nenhuma das histórias foram colocadas aqui de forma puramente para acrescentar ao seu intelecto, né? Ou simplesmente de trazer mais, não sei, mais histórias para contar, ou para você escolher uma religião.
O cristianismo não é sobre uma religião, o cristianismo é sobre um relacionamento com Deus. E quando a gente olha para o que está escrito aqui, a gente entende que isso tem a ver com a minha e com a sua vida. A gente, então, entra num novo lugar, um lugar onde tudo isso se aplica no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Não só mentalmente, mas espiritualmente, integralmente, holisticamente, que significa todas as partes, tudo que a gente tem. Eu oro para que o Senhor possa falar a tua vida hoje, possa trazer essa palavra para a tua vida, realmente aplicar na tua vida, que você entenda o que o texto está dizendo, entenda que isso tem a ver com a sua vida também, e que em nome de Jesus, ao fim dessa palavra, você seja realmente uma nova pessoa, ou pelo menos a partir dessa noite você possa entender que é muito mais, tem muito mais para a gente viver, para a gente fazer. Geralmente a gente fala muito sobre ter muito mais para receber, né? Ou muito mais para enfim, experimentar. E realmente tem muito mais para a gente experimentar do Senhor. De certa forma a gente vai falar sobre isso também, mas eu gostaria que você soubesse que tem muito mais para você fazer. Tem muito mais para eu fazer, que a gente possa entender o que o Senhor deseja da minha e da sua vida hoje à noite. Tá bom? Vamos orar então. Abra sua Bíblia em Atos 1 e antes da gente ler, a gente vai orar para que o Senhor nos guie nesse momento. Senhor, nosso Pai amado, nós oramos ao Senhor em gratidão e pedindo, Senhor, que o Senhor nos enche do Seu Espírito Santo, como a gente tem cantado, e como nós cremos que a Tua Palavra nos ensina, e como nós vamos conversar agora, que nós possamos buscar esse enchimento, essa plenitude do Espírito, que é muito mais do que simplesmente ser habitado pelo Espírito Santo, mas é transbordar dessa habitação, é transbordar desse enchimento. Nós desejamos ser revestidos de forma especial, nós desejamos, Senhor, um relacionamento especial, intenso e profundo com o Espírito Santo. E pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para as verdades do Senhor, para que nós possamos entender esse momento aqui como um estopim, como um start na nossa vida espiritual, nossa vida missional. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor confirme a palavra dele ao teu coração. Atos 1, a palavra do Senhor, o começo desse livro maravilhoso, o livro favorito de muita gente, né? O Atos dos Apóstolos, ou como alguns vão dizer, Atos do Espírito Santo. A gente tem os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Atos, então, é como alguns dizem, o Evangelho do Espírito Santo. A gente, de Mateus a João, a gente tem biografias repetidas, né? Mas a biografia de Jesus contada de 4 perspectivas. E em Atos a gente vai ver, então, Jesus já foi embora, Jesus subiu aos céus. E agora em Atos a gente vê o que o Espírito Santo, que ele derramou no mundo sobre aqueles que creem nele, faz, continuando a obra de Cristo. Então, por isso que é Atos do Espírito Santo. Sim, os Atos são dos apóstolos, mas são advindos do Espírito Santo. Então os Atos são, na verdade, do Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos. Que você possa realmente ser abençoado por essa palavra. Eu amo muito o livro de Atos e nossa, ele me enche os olhos da água e enche o coração de temor sobre como eu faço pouco pelo Evangelho. Se você já leu o livro de Atos, você já viu pessoas chamadas por Cristo que deram a vida por Jesus. E muitas vezes eu e você vivemos um tipo de vida cristã que não condiz nem um pouquinho com o que a gente lê aqui. A gente tem às vezes a impressão de que porque aconteceu há muito tempo atrás é inacessível. As coisas que acontecem aqui são inacessíveis porque são antigas, do comecinho, então, enfim, faz muito tempo, são histórias. Não são histórias, é realidade, isso que aconteceu de verdade. E o mesmo Espírito que atuava nos apóstolos, ele está aqui hoje, entre nós. E hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a promessa do Espírito Santo. No comecinho, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11, mais ou menos, do versículo 11, exatamente, sobre essa promessa do Espírito Santo, a espera dos discípulos, depois que Jesus ascende aos céus pelo Espírito Santo. E semana que vem a gente vai falar sobre o Pentecostes. Então eu te convido, se você está aqui hoje, esteja aqui também semana que vem, convida seus amigos também para escutar isso, assiste essa live depois também, mas enfim, a gente costuma falar muito pouco sobre o calendário cristão. Eu não sei se você já ouviu falar do calendário cristão, mas há muito tempo atrás, os cristãos, a igreja decidiu criar um calendário para ela. Tudo que a gente faz hoje no nosso mundo é agendado de alguma forma, né? O nosso calendário é cheio de dias específicos, de feriados, e a cadência do ano é determinada pelos dias específicos do ano. E há muito tempo atrás os cristãos decidiram então criar um calendário cristão. O que significa isso? Significa que os dias são diferentes? Não, significa que em alguns dias específicos a gente ia comemorar algumas coisas, e a gente ia meditar em alguns textos da Bíblia especificamente, conversar sobre alguns assuntos e temas específicos, né? De uma forma que a igreja mundial, né, a igreja universal, global, pudesse
estar unida em alguns pontos do ano, em assuntos, em meditações, que o Espírito mesmo falasse a mesma coisa, de alguma forma nos mesmos temas para a igreja, através da palavra dele, através dessa caminhada. Hoje a gente fala muito pouco sobre isso. Depois da reforma, isso, por muitas igrejas isso foi perdido, né? Hoje algumas denominações não lembram disso, mas muitas denominações, especialmente as mais históricas, as mais protestantes históricas, até hoje eles lembram de cada data do calendário cristão. Talvez você nunca tenha escutado sobre esse calendário cristão, mas você com certeza já escutou sobre o Natal, sobre a Páscoa, são datas do calendário cristão. Datas que estas a gente guardou, né? A Páscoa, o Natal, a gente continua comemorando isso como igreja. E assim como no Natal aqui, geralmente você vai ouvir alguém pregando sobre o nascimento de Cristo, e na Páscoa, provavelmente você vai ouvir alguém falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo, a gente tem a possibilidade de olhar para o calendário cristão e perceber que existe toda uma história sendo contada por esse calendário, né? Da Páscoa ao Natal, do Natal à Páscoa, existem várias datas especiais que a gente pode olhar para as Escrituras a partir delas também e meditar juntos nelas, né? Se você faz parte dos Jovens da PIB, você lembra com certeza que nos últimos 2 anos a gente tem conversado no fim do ano sobre o Advento, que é a data que precede o Natal, um tempo especial em que a gente reflete sobre a vinda de Jesus. E a ideia desse calendário cristão é trazer ao seu coração uma disciplina de perceber, uau, agora então a gente vai pensar durante algumas semanas sobre a espera e expectativa da primeira vinda de Jesus. E assim a gente tenta disciplinar o nosso coração a essas verdades bíblicas, a isso tudo que aconteceu na história, né? E de alguma forma também pensar, por exemplo, na volta de Cristo, na outra vinda, no segundo advento, como a gente chama. Na Quaresma, por exemplo, a gente tem o período pré-Páscoa ali de quebrantamento, onde a gente pensa muito sobre os nossos pecados e vive um arrependimento disciplinar, assim, porque a gente lembra de quem nós somos, como nós somos pó e nós precisamos de um Salvador. E na Páscoa, então, a gente olha para a cruz e percebe o que Cristo fez por nós, a salvação de Jesus, né? Enfim, algumas datas aí do calendário cristão. E domingo que vem é o domingo de Pentecostes. Ou seja, hoje e domingo que vem a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a vinda, a descida do Espírito Santo. Esse texto, esse acontecimento tão especial, que afeta tão diretamente a minha e a sua vida, né? E muitas vezes a gente deixa para lá, não sei porquê, talvez por não pensar muito no Espírito Santo, né? Alguns teólogos, como a W. Tozer, vão dizer que o Espírito Santo é o Deus esquecido. Por muitos de nós, especialmente protestantes históricos, o Espírito Santo ele é como se fosse... Tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, né? E de alguma forma o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Filho é Deus. Nós precisamos dar ênfase para Ele também. Nós precisamos exaltá-lo como Ele é digno de ser exaltado e lembrar dele constantemente, porque Ele é aquele que está com a gente hoje. A presença do Pai, a presença do Filho se dá através do Espírito Santo do nosso lado, sobre nós, dentro de nós. Então vamos ler o que o texto diz aqui. Em meu primeiro livro, versículo 1, Atos 1, versículo 1. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, versículo 4, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí então, no versículo 6, então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu?
Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como viram subir. Amém. Essa é a palavra de Deus. A gente... Nossa, um texto cheio de esperança, né? Eu espero que você seja cheio de esperança com esse texto e realmente cheio do Espírito, né? Enfim, o livro de Atos ele foi escrito por Lucas. Ele é uma continuação do livro de Lucas. Então, quando você abrir sua Bíblia no Novo Testamento, você vai ter o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João e Atos. E se você não souber disso, talvez você ache que Atos é só mais um outro livro, ou talvez até a continuação de João, mas não. Atos é uma continuação, é a parte 2 do livro de Lucas. Lucas, um médico, provavelmente foi um médico amigo de Paulo, um cara queridão por Paulo. Você vê várias vezes Paulo citando ele, e até no livro de Atos você percebe ele falando em primeira pessoa, então ele acompanhou Paulo em muitas dessas, muito da missão de Paulo ele acompanhou. E ele falou, ele escreveu a respeito de Jesus, escreveu a respeito do que os apóstolos fizeram depois de Jesus. Ele é o único autor não judeu na Bíblia, isso é muito legal, porque você percebe uma ênfase especial que ele dá aos gentios, que somos nós no caso. Não sei se você já parou para pensar nisso, quando a gente lê a Bíblia e fala sobre, a gente lê sobre os judeus, sobre os gentios, sobre como agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Espírito de Deus está sobre os gentios também, e nós fazemos parte do povo de Deus, né, como Paulo fala, nós somos enxertados no povo de Deus, nós gentios. Você está falando de você, ele está falando de você e de mim, nós somos gentios. Se você não nasceu ali em Israel, você não é de uma linhagem judaica, eu e você somos gentios. E Lucas é o único ali gentil como nós, ele dá bastante ênfase para isso, para a obra do Senhor agora também nos gentios, e isso é lindo demais. A gente percebe uma ênfase de Lucas nos oprimidos também, como Lucas sempre traz a atenção a como Jesus amava aqueles a quem a sociedade rejeitava. A gente leu, a gente cantou hoje sobre aquele texto que Jesus mesmo lê quando ele abre o pergaminho ali e lê que o Espírito Santo está sobre ele para pregar as boas novas. Enfim, em algum momento ele diz que foi ungido pelo Espírito para libertar os cativos, libertar os oprimidos. E assim ele deixa claro a obra do Senhor, não só em favor dos gentios também, além dos judeus, mas dos oprimidos, aqueles que são oprimidos. O Senhor veio por eles também. Enfim, esse é o livro de Atos. Recomendo muito que você leia. Se você ainda não leu o livro de Atos, corra e leia esse livro depois de ler alguns evangelhos, porque ele ensina muito pra gente. E só esse trechinho que a gente leu, esse texto aí, quase como um prelúdio do Pentecostes, a gente já aprende muita coisa. Eu queria falar sobre algumas dessas coisas contigo. Primeiro de tudo, a gente começa ali nos primeiros versículos do texto. Lucas está fazendo essa introdução, e ele fala sobre aqueles dias em que Jesus andou com os discípulos depois de ressuscitar. Então é muito legal, porque a gente percebe um momento ali de Jesus entre a ressurreição e a ascensão. Ou seja, entre o momento em que ele levanta dos mortos e o momento em que ele volta ao céu. Ele é assunto aos céus, ele volta aos céus, ele sobe aos céus. E nesse meio tempo a gente vê que ele passa 40 dias com os discípulos. 40 dias ele anda com os discípulos, ele dá muitas provas claras. A gente vê, por exemplo, Jesus comendo. Você sabe que Jesus não precisava comer depois de ressuscitar, né? Mas ele come com os discípulos como que para provar para eles que ele está vivo, ele está ali com eles de verdade. Então ele apresenta muitas provas claras, como a gente vê no versículo 3, de que ele estava vivo, e eles ensinou sobre o reino de Deus. Então durante esses 40 dias foi aula, foi intensivão. Jesus passou o tempo com os discípulos dele, era o último momento ali que ele ia estar com os discípulos, então ele passou ensinando também. Não só, sei lá, aproveitando a última estadia dele aqui na terra antes de subir, mas ensinando especialmente sobre o reino de Deus. Eles tiveram uma aula completa ali sobre o reino de Deus antes de Jesus subir. Então, em alguma ocasião ali, quando Jesus estava comendo com eles, ele deu uma ordem para eles. A gente vê no versículo 4, ele dizendo assim: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse é o texto, então, da promessa do Espírito Santo. Mais uma vez a gente escuta a promessa do Espírito Santo. Desde o Antigo Testamento a gente tem essa promessa da descida do Espírito Santo. Não é algo que João começou dizendo. Não é algo que Jesus começou dizendo. É uma promessa que vem de séculos e séculos e séculos antes de Cristo. A promessa de que um dia, além de Messias vir, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ia ser derramado sobre as pessoas. Essa promessa acompanhava o povo judeu. Existiam alguns sinais para o povo judeu de que o reino de Deus tinha chegado.
Não é à toa que a gente vê tanto Lucas chamando atenção para o reino de Deus aqui, especialmente chamando atenção para o fato de que Jesus está ensinando sobre o reino de Deus para o povo ali, para os discípulos nesses 40 dias. Alguns sinais eram importantes para um judeu saber que o reino de Deus estava chegando. O primeiro deles era o Messias chegar. O reino de Deus não ia chegar enquanto o Messias não chegasse. O Messias era quem trazia esse reino de alguma forma, né? Outro sinal era a ressurreição dos mortos. Então Jesus tinha sido o primeiro a ressuscitar dos mortos. Lázaro ressuscitou, mas ele morreu de novo. Jesus não. Jesus ele ressuscita com o corpo glorificado. Inclusive é essa ressurreição que eu e você vamos ter no fim de tudo, no fim dos tempos. Nós vamos ser ressurretos, ressuscitados assim como Jesus foi. Mas essa era mais um ponto importante para que o povo entendesse que o reino de Deus estava chegando. Então ele passa esse tempo mostrando, lembrando talvez os discípulos do que estava acontecendo e são sinais de que o reino está chegando. Mas um outro sinal muito importante para o povo judeu de que o reino estava chegando era a descida do Espírito Santo. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia em Joel. Eu vou ler rapidinho o texto de Joel 2, tá? Em Joel 2, talvez você já conheça esse texto, mas eu sempre me confundo aqui nos profetas menores. Quem fez o timão aqui em Timóteo aqui deve ter vergonha disso, né? Porque quem foi discipulado aqui sabe encontrar qualquer profeta. Mas ainda temos as nossas dificuldades. E no capítulo 2 de Joel, abre a sua Bíblia aí, vamos ver se você consegue abrir mais rápido que eu, provavelmente vai conseguir. No livro de Joel, no capítulo 2, a gente vê um dos momentos em que o Espírito Santo é prometido. Caramba, Joel sumiu da minha vida, acho que arrancaram as páginas aqui, antes de eu vir pregar. Senhor Jesus. Senhor. Fechou. Joel. Depois de Oséias, se você ainda está aí procurando, depois de Oséias tem Joel, Daniel, Oséias, Joel. Joel, no capítulo 2, no versículo 28, diz assim: Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa, ou sobre toda a carne, sobre todo tipo de ser humano, sobre todo tipo de gente. Seus filhos e suas filhas profetizarão, ou seja, homens e mulheres, não só mais os homens, mas também as mulheres iam ser cheias do Espírito. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu Espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois alguns do Monte Sião e Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Amém. Esse texto aqui, então, acompanhava o povo judeu também, um texto profético, que falava sobre essa descida do Espírito Santo. E essa descida do Espírito Santo era importante para que o povo soubesse que o reino tinha chegado, e o reino chegou. Jesus está mostrando isso para eles. A gente acredita no já e no ainda não, que o reino está entre nós, mas ainda não completamente. Jesus vai vir para consumar isso, para, de uma vez por todas, trazer o reino completo para dentro, para nosso meio aqui, né? Quando ele voltar. Mas com o Espírito Santo descendo, o reino estava oficialmente entre nós. Existia já o reino já estava entre nós. Era importante para os discípulos entender isso, né? E a gente chega então nesse momento em que a promessa do Espírito é de novo colocada diante deles. Se você já leu o Antigo Testamento, se você talvez fez as nossas aulas de panorama do Antigo Testamento aqui na igreja, que vão continuar e começar agora, quarta-feira, a gente vai começar a estudar o livro de 2 Samuel. Então a gente teve uma pausa aí, um hiato de alguns meses, e agora a gente vai voltar pelo Google Meet, então vai ser mais legal de poder conversar, né, trazer o conteúdo aqui para vocês através do Meet, conversando, né? E também vai ter live no Facebook. E quarta-feira agora, dia 19, participe com a gente, especialmente quem estava assistindo já o de 1 Samuel no YouTube. Mas se você não assistiu o de 1 Samuel, não tem problema, a gente vai recapitular bastante coisa. Enfim, fica aí o convite para você quarta-feira agora, a partir das 8h15, se eu não me engano, é o momento em que a gente vai começar a nossa aula de 2 Samuel. Mas enfim, se você leu o Antigo Testamento ou estudou, você lembra de uma coisa que acontecia a respeito do Espírito Santo. Não é como se o Espírito Santo nunca tivesse vindo aqui para baixo.
como se essa descida do Espírito Santo fosse inédita. O Espírito Santo ele já tinha vindo. No Antigo Testamento a gente vê que o Espírito Santo tinha um ministério. Ele vinha e visitava as pessoas. Como assim visitava? Ele vinha com um propósito específico. Então, como a gente vê lá na vida de Saul, por exemplo, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. O Espírito Santo veio sobre ele quando ele foi ungido para ser o rei de Israel. Mas no momento em que Saul pecou, ou seja, na verdade, no momento em que ele se distanciou da vontade do Senhor e começou a andar na direção oposta, o Espírito Santo se retira da vida de Saul. Assim é com os homens no Antigo Testamento. O Espírito Santo ele vinha, cumpria o seu propósito, né? Ele fazia aquela pessoa, ele capacitava a pessoa que recebia o Espírito Santo a cumprir uma função, depois ele saía. Isso se chama visitação. O Espírito Santo ele não habitava nos corações, ele visitava. Não só ali em Samuel, como a gente estudou, mas também lá no Pentateuco a gente vê o que acontece. Vocês lembram que quando eles estavam construindo o tabernáculo, o Espírito Santo ele capacitava homens, artesãos, para, enfim, fazerem ali o tabernáculo, as peças do tabernáculo de uma forma capacitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele trabalhava então com capacitação e empoderamento das pessoas para uma missão específica. O Espírito Santo ele trabalhava com empoderamento e capacitação de pessoas para uma missão específica. Ele não habitava nessa pessoa durante a vida dela inteira. E a promessa de Joel nos dá a entender ali de que o Espírito seria derramado sobre todas as pessoas. Não só sobre aqueles que tinham uma missão específica, mas sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor. E isso é demais. Isso demonstrava a vinda do reino de Deus. Quando Jesus agora fala que estava chegando, a promessa estava sendo cumprida, o Espírito Santo ia vir, significa que, finalmente, o Espírito Santo não iria vir mais sobre alguns por algum período de tempo. O Espírito Santo viria e seria derramado sobre toda a carne. Sobre todos aqueles que buscassem o Senhor. Todo tipo de gente. Homem e mulher. Né? Chefe e funcionário. Servo e Senhor. O Espírito Santo ele viria sobre todos. Esse é o momento. Então, essa diferença entre visitação e habitação é muito importante para a gente entender o que é essa promessa do Espírito Santo. Então, durante todo o Antigo Testamento existe essa promessa até que chega Jesus e continua dizendo isso. Primeiro João Batista fala que Jesus ia nos batizar com o Espírito Santo, e agora Jesus, durante o seu ministério inteiro, ele sempre lembra que nós, como minha mãe leu aqui em João 7, aquele que bebesse da água seria cheio dessa água, e essa água é o Espírito Santo, e transbordaria em rios de água viva. Esse é o caso, essa é a promessa que Jesus está falando. Mas existe uma ordem de Jesus, é para eles não saírem de Jerusalém até que o Espírito Santo descesse. Jesus já tinha dado a ordem para eles irem por todo mundo e pregarem o Evangelho, ele já tinha uma missão. Eles já sabiam o que eles tinham que fazer. Mas existia uma ordem de que eles não fossem antes que o Espírito viesse. E por quê? Por que eles tinham que esperar o Espírito Santo vir? Então a gente entra aqui no versículo 6. Né? Do versículo 6 ao 8 mais ou menos. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? O que eles estão perguntando aqui? Como eles estão vendo aqui todos os checkzinhos do que precisava acontecer para o reino de Deus chegar, uma das coisas na cabeça dos israelitas naquela época era que o reino seria restaurado a Israel. Então Israel seria libertado politicamente de toda a opressão de Roma. Eles acreditavam que isso era uma coisa principal, assim, o Messias viria para isso. Mas então Jesus vem dizer, sobre o reino ser restaurado a Israel, não te interessa quando isso vai acontecer. É basicamente isso que Jesus diz. Ele não te compete saber os tempos e épocas que o Senhor preparou, que Deus preparou. Data é com o Pai. Contigo, fique com o que eu pedi para você fazer, com o que eu mandei você fazer. É tipo isso. O que ele está falando é, não bitole, não fique, bitolado em datas, durante a sua espera, não fique preocupado com quando as coisas vão acontecer, como as coisas vão acontecer. Faça o que lhe foi confiado para fazer. Gente, isso me ensina muito. Para quem me conhece, sabe que eu amo escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Eu amo isso. Eu já fui, mas não curto ficar pensando, quem é o anticristo, quando... Não é isso, mas o estudo do fim dos tempos, estudar sobre isso, ler os textos da palavra sobre isso, meditar sobre isso, orar sobre isso, é algo que me encanta muito. E uma tentação de todo aquele que ama a escatologia é se prender a datas e a teorias malucas de conspiração. Então você vê alguma coisa acontecendo em Israel, é agora que Jesus está voltando, e tal pessoa é o anticristo, nossa, tal pessoa é o anticristo, é agora que está tudo acabando. Nossa, é muita teoria o tempo todo, de que a marca da besta é a vacina. Já ouviram isso? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Jesus está falando aqui pra gente
que a gente não tinha que se preocupar, a gente não tem que se preocupar, a gente não deve se preocupar com datas e coisinhas assim, com discussões tolas. Não é sobre isso, é sobre o que a gente precisa fazer. Não é para se preocupar com a marca da besta, cadê a marca da besta? Quando vier a marca da besta, todo mundo vai saber, todos nós vamos ter essa noção. Quando chegar o anticristo, todos nós vamos entender. Não é para a gente ficar preso a essa ideia, não, então, segundo as semanas de Daniel, falta tanto para Jesus voltar e... Mano, não é sobre isso. Jesus deixa claro isso com relação à espera do Espírito Santo, e isso se aplica também à nossa espera do próprio Cristo. Não é para a gente se preocupar com quando Ele vai voltar. É para a gente se preocupar, sim, saber que Ele vai voltar. Isso é uma preocupação, no sentido de há uma ocupação na nossa mente. Mas não quando, e datas, e teorias malucas. Não é para se preocupar com isso. E os discípulos não tinham entendido isso ainda. Então Jesus fala, relaxa. Se preocupe com a seguinte coisa, o seguinte acontecimento. Vocês receberão poder, Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. A igreja que os meus pais se converteram, cresceram na fé, a primeira igreja batista de Santo André, é a igreja que teve pelo menos por muito tempo como lema Atos 1:8. Atos 1:8 era o lema da igreja. Em todos os lugares estava ali aquilo escrito, enfim, os meus pais cresceram com isso, eles sempre me criaram com esse texto como um dos principais da Bíblia, assim, Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse sempre foi talvez o nosso lema como família missionária, assim, lembrar que nós recebemos o Espírito para a missão. E esse texto é sobre isso. Jesus está falando que eles tinham que esperar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ia fazer com que eles recebessem esse poder. O Espírito Santo ia vir com o poder, revestindo os discípulos de poder para que eles fossem missionários, testemunhas do Evangelho. Por isso que eles não deveriam sair de Jerusalém até que o Espírito descesse. Porque eles precisavam esperar o Espírito revesti-los de poder, para que então eles pudessem cumprir com a grande comissão. Para que então eles pudessem cumprir com a missão deles, com o chamado deles, que é testemunharem de Cristo. Testemunharem de Cristo. Essa é a nossa missão. Muitas vezes eu escuto pessoas, especialmente nos jovens, assim, a gente conversa sempre muito sobre o chamado, né? O propósito, o chamado e tal. E muitas vezes surge a pergunta, qual é o meu chamado? Como eu faço para descobrir o meu chamado? Leia Atos 1:8. Então o chamado é esse, é testemunhar a respeito de Cristo. Sobre quando, ou melhor, sobre onde. Fui chamado para fazer o quê exatamente? Você foi chamado para testemunhar o Evangelho de Cristo. Esse é o chamado geral para toda a pessoa que recebeu Cristo, que se converteu. O resto é resto, realmente, assim. Se você não recebeu uma direção específica do Senhor, que você deveria ir para tal lugar, não espere isso. Se você não recebeu, se você não tem noção, assim, não, eu queria um chamado específico para algo, não dependa disso. Jesus em nenhum momento disse que você deveria esperar isso, ou que eu deveria esperar isso. O chamado do crente, o chamado do cristão, o chamado daquele que foi chamado por Cristo, é chamado para testemunhar de Cristo. Essa é a tua missão. É para isso que você nasceu, é para isso que você conheceu Jesus. Se você quer saber por que você está aqui, por que você aceitou Jesus um dia, levantou a mão num culto, num apelo, ou fez uma oração de entrega ao Senhor, eu quero te dizer, você recebeu Cristo para testemunhar de Cristo. Você recebeu Cristo para testemunhar de Cristo. Existe uma finalidade. Não é simplesmente, eu recebi Cristo para não ir para o inferno. É verdade? É verdade. Mas você recebeu Cristo e agora você tem uma missão. Testemunhar de Cristo. Testemunhar das boas novas, das boas notícias do Evangelho. Essa é a sua missão. Em Marcos 16:15, Jesus disse para os discípulos, em um momento parecido com esse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo mundo fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim. Os dois textos são textos paralelos que dizem, ide, vão por todo mundo, pregue o Evangelho, discipula pessoas, ensina essas pessoas o caminho que elas devem andar, as palavras que eu vos ensinei, batizem elas. Essa é a missão de Cristo. O seu chamado é esse. O meu chamado é esse. Todos nós somos chamados. O chamado para testemunhar não é um chamado específico para as pessoas que foram para outros países pregar o Evangelho.
Sabe por quê? Porque o chamado daquelas pessoas hoje que estão lá na China, sofrendo perseguição, sendo mortas por causa de Cristo, o chamado das pessoas que estão na África, no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar além do Brasil, pregando o Evangelho, que a gente chama de missionários, o chamado dessas pessoas foi o mesmo chamado de você que aceitou a Cristo, que disse assim, eu quero receber essa salvação de Jesus. O chamado dessas pessoas que estão ali morrendo pelo Evangelho é o mesmo que você recebeu. Então não existe diferença, não existe hierarquia, não existe elitismo. É o mesmo Espírito que empodera, que reveste para essa missão. E que missão é essa? É a missão de testemunhar. Tanto em Jerusalém, para eles ali, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém era a cidade ali onde eles estavam, capital deles. Judéia era a região dessa cidade. Samaria era uma região mais acima, uma região mais ampla ali. Uma região que, inclusive, os judeus não se davam com os samaritanos. Então, já é um chamado já para sair da zona de conforto. Jesus estava falando, ó, sabe os samaritanos ali que vocês não curtem muito? É para ir lá pregar para eles também. E até os confins da terra, ou seja, todos os lugares, até no Brasil. Que hoje é onde a gente está e recebeu o Evangelho porque cumpriram esse chamado. Pessoas, durante esses 2000 anos aí de cristianismo, escutaram o chamado de Cristo, de sejam minhas testemunhas, ao receber o Espírito Santo, e pregar o Evangelho por vários lugares. Né? Paulo ali foi até a Europa, alguns foram ali até o começo da África, nessa época mesmo, mas o Evangelho começou a se espalhar, de forma que até a gente hoje, aqui no Brasil, do outro lado do mundo, recebeu essa palavra e somos crentes em Cristo hoje, porque alguém obedeceu Atos 1:8, alguém obedeceu o chamamento de Cristo, o chamado de Cristo. Esse poder é o poder de testemunhar em todos esses lugares. E a gente às vezes tem a ideia de que testemunhar é falar sobre algo, né? Também envolve isso, com certeza. Pregar o Evangelho, falar, discursar a respeito do que vimos. Isso é testemunhar, né? Os discípulos eles eram testemunhas oculares de que Cristo viveu, morreu e ressuscitou. Eles iam falar sobre isso. Eles iam testemunhar a respeito disso. Mas a palavra testemunha é a palavra martíria no grego, que é a mesma palavra para nós de mártir. Martírio. Morrer por uma causa. E como a gente vai ver, lendo o livro de Atos, todos esses apóstolos de Cristo morreram como mártires. Aqui não conta a vida de todos, mas na história da igreja a gente tem acesso a isso. Todos esses homens aqui morreram por Cristo, foram decapitados, foram crucificados também. Eles entenderam que o chamado para testemunhar não é só sobre falar de Jesus, mas é viver uma vida que realmente demonstre Cristo. Testemunha é isso, é uma vida em testemunho, uma vida que demonstra. A gente cantou isso, que a gente ia... eu irei o Evangelho anunciar, demonstrar o seu amor, Jesus, o meu caminhar, o meu falar, testemunhar. Tudo isso junto. Testemunhar é uma vida inteira que demonstra algo, que demonstra Cristo. Uma vida que demonstra Cristo a ponto de você morrer por essa causa, por essa pessoa, por Jesus. Esse é o poder do Espírito Santo. Não é um poder místico para sei lá o que, é o poder para falar de Cristo, poder para viver Cristo, para viver essa vida de testemunha. Se você creu em Cristo e recebeu o Espírito Santo, crendo em Cristo, você foi cheio desse poder. Você foi revestido desse poder. Você foi revestido do poder para testemunhar. Paulo fala em 2 Coríntios 3 que nós somos cartas vivas de Cristo. Ou seja, as pessoas vão ler Cristo em nossa vida com as nossas ações. Isso é testemunhar. Não só com as nossas ações, com o nosso discurso também. É importante saber que a gente não pode só simplesmente, vou viver uma vida legal e as pessoas vão ver Cristo em mim. Se você não falar para elas que elas precisam se arrepender dos pecados delas, crerem em Cristo, serem salvas, ninguém vai ser salvo. Você precisa pregar também. Mas testemunhar é muito mais do que só discursar. E aí a gente então chega nesse momento aqui, depois que Jesus dá esse texto maravilhoso que é Atos 1:8, falando do poder que eles iam receber para testemunhar em toda a terra. E chega no versículo 9 para finalizar. Depois de ter dito isso, ele foi elevado. Jesus foi elevado numa nuvem. E os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Cara, lindo, né? Lindo demais. Isso é o chamado ao movimento. A gente olha para esse texto e a gente percebe uma coisa, porque o que aconteceu aqui? Eles estavam olhando para Jesus subindo ao céu. Imagina essa cena.
Imagina que isso aconteceu de verdade. Às vezes a gente tem uma noção um pouco animalesca, assim, animalesca não, uma noção romântica demais do que acontece na Bíblia. A gente fica imaginando quase como uma pintura acontecendo. Mas imagine que Jesus era uma pessoa de carne e osso, que viveu com esses caras por 3 anos, que agora ele estava sendo levado aos céus, na frente deles, em carne e osso, subindo em uma nuvem, e ele sobe no céu, eles estão olhando, qual que seria a sua reação? Eles ficam olhando para o céu, não sei se talvez esperando que ele ia voltar logo, assim, rapidão, talvez, quem sabe, rápido, talvez ele esqueceu alguma coisa aqui embaixo, né, volta aí, Jesus, e aí eles estavam olhando para o céu, e 2 anjos, né, esses 2 homens vestidos de branco, são anjos em forma humana, eles aparecem e falam assim, por que vocês estão olhando para o céu, parados, olhando para o céu, parados com a cara para cima? Vamos, Jesus vai voltar. Esse aí que vocês viram subindo, ele vai voltar do mesmo jeito, ou seja, de maneira visível e corpórea. Essa é a volta de Jesus. Jesus volta não de outra forma, como a Bíblia diz, Jesus volta de maneira visível a todos, de forma corpórea, ele volta assim. Mas assim, gente, vocês estão parados aí. Quase como vamos, vocês têm agora uma coisa para fazer. Quando a gente começa o livro de Atos ali, no primeiro versículo, Lucas fala, em meu primeiro livro eu relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E a ideia aqui é que a continuidade entre a obra de Jesus e a obra apostólica, a obra do Espírito, é a obra de Jesus em ação ainda. Então é como se ele falasse assim, gente, tá, Jesus subiu, mas a obra dele vai continuar agora, através do Espírito Santo em vocês. Então, bora, para de olhar para o céu, para de ficar esperando alguma coisa acontecer. Já era, vamos, sabe? Vocês entendem isso? É mais uma espera, porque Jesus primeiro convida eles a esperarem pelo Espírito Santo. Então eles tinham que agora ir para Jerusalém e esperarem a promessa chegar. Mas agora é tipo assim, Jesus vai voltar. Agora é hora de esperar também, a segunda espera, né? A espera por Cristo voltando. Mas é uma espera dinâmica. Vocês têm uma missão para cumprir. Eu e você não fomos chamados para esperar sentado nada. O meu cristianismo, o seu cristianismo não é um cristianismo de ficar sentado na cadeira da igreja, assistindo o pastor pregar, né, ou em tempo de pandemia, sentado na cama, de boinha, com o celular, assistindo o culto. Nosso chamado é para viver uma vida dinâmica, uma espera dinâmica. Marcos Almeida tem uma música que diz, esperar é caminhar. A espera em Cristo é caminhar, é cumprir a missão que Ele tem pra gente. Gente, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, Israel tinha uma missão, que era demonstrar a glória de Deus para que as nações olhassem para Israel e falassem, uau, o Deus de Israel é o Deus maravilhoso, maior, enfim, vamos servir esse Deus. A missão de Israel, como a gente chama em teologia, era uma missão centrípeta, ou seja, de fora para dentro. Os povos iam olhar para Israel e iam falar, uau, esse Deus é de verdade, a obra de Deus é de verdade. Então o testemunho de Israel era sempre voltado para a própria nação, para que os povos, as outras nações, olhassem e fossem até Israel. A missão da igreja a gente chama de centrífuga, ou seja, de dentro para fora. Não é mais esperar que as pessoas venham até nós, é a gente indo até as pessoas. Muitas vezes eu e você, a gente vive um tipo de cristianismo que é esperando as pessoas do lado de dentro da igreja. Então, não, eu testemunho a respeito do evangelho, eu prego o evangelho. Toda semana eu chamo os meus amigos para irem na igreja. Cara, maravilhoso, continue fazendo isso. Glória a Deus, faz parte, sim, chamar as pessoas para ir na igreja, sim. Mas, gente, testemunhar do Evangelho, cumprir a grande comissão, não tem a ver com convidar alguém para vir para mim. É eu levar esse Evangelho para a pessoa. Não é como se o Evangelho e Cristo estivesse dentro da igreja, a ponto de as pessoas terem que, de novo, de uma forma centrípeta, olharem para nós como igreja e reconhecerem na gente ali dentro alguma coisa de Deus e a gente esperando as pessoas virem até nós. Não, a chamada de Cristo agora é que a gente vá até as pessoas. Então esse papo de ficar olhando para o céu, esperando Jesus voltar, é essa ideia de que a gente tem às vezes de um cristianismo tão mórbido, tão frio, tão gelado, de espera, de morbidez mesmo, assim, sabe? Uma coisa maçante. Esperando as pessoas virem, a porta da igreja está aberta, quem quiser entrar, entra. E o evangelho vai ser pregado pelo pastor ali no púlpito. Enquanto isso, tem uns 6, 7 gatos pingados que decidiram ir por todo mundo aí pregar o evangelho em outras nações, e Deus abençoe eles. Quem sabe eu dou uma oferta de vez em quando. Ou nem isso, né? Nem isso. A missão de Cristo para mim e para ti, o empoderamento do Espírito Santo, o revestimento desse poder, é para que, no
finalidade de que eu e você possamos ir e pregar o Evangelho. Não só para o outro lado do mundo, não, mas do outro lado da tua rua. Ou melhor, do outro lado da tua cama. Quem está do seu lado? Quem que mora contigo? Todo mundo ao seu redor, todo mundo que você conhece já ouviu o Evangelho? Já se converteu? Se não, gente, é para isso que a gente foi chamado. O Espírito Santo que está sobre os missionários no Oriente Médio está sobre você que creu em Cristo. Para que as pessoas que estão ao seu redor conheçam Cristo através do seu testemunho. O mesmo chamado do missionário ali do outro lado do mundo é o teu chamado na tua casa. O que se espera do missionário que está do outro lado do mundo pregando o Evangelho? Que as pessoas ao redor dele vejam esse testemunho e entrem nesse reino, que ele esteja captando as pessoas. A ideia do missionário é captar pessoas para o reino de Deus. Eu preciso captar pessoas para o reino de Deus. Eu preciso pregar o Evangelho, o Espírito vai fazendo trabalho, as pessoas vão entrando no reino de Deus, a gente vai aumentando a igreja de Cristo, e o reino de Deus vai ser expandido nessa terra. Aleluia. Aleluia. Mas você, na sua casa, também tem que ter a mesma mentalidade. Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, cara, as pessoas que estão ao seu redor são campos missionários, tanto quanto o Oriente Médio. Você e eu precisamos entender que onde quer que estejamos, nós precisamos pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo com a nossa vida, com a nossa fala, para que todos possam entender o que aconteceu, quem é esse Jesus. E que o Espírito Santo sobre nós, assim como depois ele veio sobre os apóstolos, nos empodere, nos capacite para que o reino de Deus seja pregado, para que a vida de Cristo, a cruz e a ressurreição sejam espalhadas por onde quer que você andar. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo seu Espírito Santo. A gente conversou sobre o quanto esses discípulos ali estavam nessa fase de espera. Mas como esse esperar envolvia caminhar. A gente lê depois esse texto que eles se reuniram e começaram a orar, eles se dedicavam à oração até que o Espírito desceu. Que assim a gente entenda que esperar é fazer alguma coisa. Ninguém nos chamou, o Senhor não nos chamou para viver uma espera mórbida, Senhor. O Senhor nos chamou para viver uma espera dinâmica, uma espera que caminha em direção ao outro, em direção a Ti, em direção a esse espalhamento da palavra do reino, da palavra de Cristo, da ressurreição. Em nome de Jesus, Senhor, nos empodera, Deus. Nos enche do Espírito Santo. Nos enche do Espírito Santo para que nós possamos cumprir essa missão da forma mais eficaz possível. A gente sabe que para que a gente testemunhe de Cristo, a gente precisa ser cheio do fruto do Espírito. Então nos enche do Espírito Santo. Nos enche, Senhor, manifesta os dons do Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, todos eles manifestem em Tua igreja, mas manifestem no nosso coração o fruto do Espírito, para que a gente testemunhe do Evangelho, para que a gente testemunhe como cartas vivas o amor de Deus, a revelação de Cristo entre nós, o Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Que nesses dias, especialmente durante essa semana de preparação até o próximo domingo, que é o domingo de Pentecostes, a gente possa também preparar o nosso espírito, nosso coração, para escutar essa palavra do Senhor, para escutar e receber realmente um enchimento especial do Espírito Santo, como nós queremos que o Senhor deseje nos encher. Em nome de Jesus, eu oro pedindo que o Senhor nos encha do Espírito, nos encha de vontade de buscar o Espírito Santo, não só hoje, mas até que o Senhor venha, até que o Senhor desça de novo, visivelmente, corporeamente, como uma vez subiu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você não se contente só com a habitação do Espírito, porque se você crê em Cristo, esse revestimento já está sobre você, tá? Você já é a habitação do Espírito Santo. Mas em Efésios 1, Paulo fala que nós fomos selados com o Espírito quando cremos. Mas em Efésios 5, na mesma carta, para as mesmas pessoas que já são a habitação do Espírito, ele diz, sejam cheios do Espírito. São duas coisas diferentes, complementares. A gente precisa ser cheio do Espírito. Busque esse enchimento do Espírito. A gente vai continuar falando sobre isso a partir da próxima semana. Então, volte aqui, domingo que vem, domingo de Pentecostes, que o Senhor te abençoe. Amanhã a gente tem encontro de oração, então amanhã às 8 horas, pelo Google Meet. Se você quer participar, manda uma mensagem pra gente, a gente manda o link. Ou fica de olho aqui no Face, que a gente vai postar o link da chamada do Meet aqui no Facebook. E vai ter uma live aqui no Facebook também amanhã às 8 horas para você acompanhar a mensagem, pelo menos, do tempo de oração. Quarta-feira, gente, volta à Escola Bíblica, participe, entra lá, vem com a tua Bíblia, com um caderninho, anotar as coisas, participar, vai ser muito massa, tem sido bênção desde o início da Escola Bíblica, né? A gente está aqui há 3 anos e durante esses 3 anos a gente
começou esse tempo de escola bíblica aqui em Tietê, no panorama das Escrituras, introdução ao Antigo Testamento. Agora a gente está estudando o livro de 2 Samuel, tem sido muito massa. Espero que você colhe com a gente, participe junto na quarta-feira, e no sábado a gente volta com o encontro dos jovens na igreja, tá? Então se você quer participar, manda uma mensagem, a gente vai poder receber algumas pessoas por causa da pandemia, poucas pessoas, então se você quer participar, manda logo uma mensagem, a gente vai estar junto no sabadão às 7h30 ali na igreja, de forma presencial, com todos os cuidados, enfim. Que o Senhor te abençoe, Ele te guarde, Ele esteja contigo aí todos esses dias, até que Jesus finalmente volte. Deus te abençoe.